Então, o importante, quando a gente vai falar de pesquisa, é você trabalhar aí ah, como fazer perguntas, né? Então, toda pesquisa, ela visa parte de um pressuposto aí de que você tem um interesse por algum tema. E aí, no caso, qual que é o tema que nós estamos trabalhando, né? Se você for pensar assim, olha, eu não sei que tema que nós estamos trabalhando. Pô, mas como não sabe que tema nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando sobre o quê? Nós estamos trabalhando sobre a ação. Nós estamos preocupados em entender a ação, o poder da ação, né? Então toda pesquisa que nós estamos fazendo aí, nesse caso, ela visa interpretar aí a discussão da ação. O que é a ação? O que fez a pessoa, se você organizar, o que fez a pessoa trabalhar, né, desse jeito? Por que ela resolveu ser empreendedora, né? Então nós estamos aí falando o quanto que a ação de fato ela é determinada por um motivo, por outro motivo. Você não tem ainda e a perspectiva é você organizar esse poder da ação, tudo bem? Então, logicamente, quando você vai elaborar um questionário, você tem que pensar nisso, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material e aí depois nós vamos conversando sobre esse material para poder fazer uma discussão melhor, tá? Lembrando a vocês que toda pesquisa ela parte de um problema, né? Então nós temos que ter aquilo que a gente chama de pergunta norteadora, tá? Toda trabalho que você vai pensar, ela deve começar sobre uma pesquisa, uma pergunta, né? Uma pergunta que está incomodando vocês e como você vai trabalhar essa pergunta, né? Então, eu vou compartilhar agora com vocês aqui o material para justamente vocês refletirem comigo, tá? Veja bem, então o objetivo do trabalho é organizar a perspectiva de investigação científica, né? Então, você tem uma investigação científica, ela é um processo, tá? Portanto, você vai fazer, para iniciar uma pesquisa, é necessário você contemplar uma pergunta, né? E aí você pensa em que pergunta que eu estou querendo fazer. Para iniciar as outras perguntas, você tem que pensar também na pergunta central, né? Então é necessário você organizar isso. Então, a pergunta de pesquisa, ela tem aqui, a pesquisa científica é um processo sistemático, com finalidade de gerar novos conhecimentos. O seminário temático tem esse objetivo de organizar com vocês esse pensamento, como fazer a investigação, como fazer a melhor investigação. Então, para iniciar uma pesquisa, é necessário você contemplar uma pergunta. Cabe ressaltar que a pergunta de pesquisa é a primeira etapa da realização de um trabalho científico, né? Ela também pode ser entendida como objeto de estudo, um objeto da pesquisa. Significa que você precisa levantar aquilo que a gente chama de problema do estudo, né? É uma especificação do tema, tá? Então, a pergunta deve ser específica, clara, explícita e operacional. Ou seja, a pergunta que nós estamos querendo fazer aqui é uma indagação do pesquisador. O que ele quer? O que ele está buscando, afinal de contas? O que ele está buscando enquanto pesquisador, né? Ele quer responder o quê? E lembre-se que quando nós fizemos as análises dos 7 capítulos do livro, nós temos que olhar o todo. O que a gente está buscando no todo, né? Então, quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, você vai ter que identificar um tema e trabalhar em cima desse tema, né? Então, você vai identificar um problema. Qual que é esse problema que você vai trabalhar, né? Ok? Então, aí é um tema... veja essa pergunta aqui, ó. Será que a administração de vitamina C reduz a necrose pós-operatória
e melhora a qualidade estética e funcional das cicatrizes? Essa é uma pergunta, né? A administração de vitamina C reduz a necrose pós-operatória e melhora a qualidade? Você veja que é uma pergunta que a pessoa o pesquisador não sabe. Então, quando a gente traz aqui para o poder de ação, nós estamos querendo saber o seguinte, ó, qual que é a pergunta-chave nossa aqui, né? Qual que é o problema de pesquisa, né? Qual que é a pergunta referencial, né? Quando você faz a pergunta referencial, você quer entender quais foram os motivos, né? Entender assim, por que nós queremos saber, analisar, nós queremos entender, conhecer, investigar qual a relação, entendeu? Qual a relação entre o poder da ação, entre a ação, né, e o sucesso do empreendedor. Você não sabe, né? Então você não tem ideia. Então a pergunta-chave que você vai começar é qual que é a relação entre a ação e o sucesso empreendedor, né? Qual você pode estabelecer essa pergunta, porque você tem um tema aí, o poder da ação em cima disso, tá? Então podemos pensar em outra pergunta referencial. A partir dessa pergunta-chave, você vem aí com o objetivo do teu trabalho, tá? Que significa identificar, né? Identificar os motivos, né? E os elementos que aproximam ou afastam a ação e o sucesso, ok? Você vai analisar se existe ou não essa relação, tá? Entre identificar os motivos e os elementos que aproximam ou afastam a ação e o sucesso, né? Então, eu só agindo vou ter sucesso, né? Então, são exemplos de objetivo que você pode trabalhar, tá? Mas eu quero que vocês entendam que toda vez que você fizer uma pergunta, você tem que associar esse problema a uma pergunta como uma pergunta referencial, tá? Então, essa pergunta referencial é a grande dúvida do investigador, né? No caso, você e do grupo como pesquisador. Então, vocês como grupo, vocês viram vários capítulos lá, tá? Então, um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Será que esse material aqui é um material que é bem simples, mas ele fala um artigo científico. Um exemplo aqui, ó. Será que existe diferença no tempo em que a AIDS leva para se desenvolver nas pessoas que foram infectadas pelo HIV por transfusão sanguínea, em relação àquelas que se contagiaram pela via sexual? Ele está perguntando aqui, ó. Ele não sabe. Essa é a pergunta que ele vai identificar. Então, será que o empreendedor, de fato, ele pensou, ele organizou, ele planejou seu sucesso, ele desenvolveu um planejamento? Será que ele organizou a sua vida? Você pensa lá nos capítulos lá, se ele foi um cara que organizou, se ele agiu massivamente, se ele saiu saiu da inércia dele, né? Começou a acordou, agiu, né? Depois ele teve foco. Então você pode relacionar com uma pergunta referenciada. É isso que você quer saber. Então o que a gente espera que o grupo fale? Ele pense nessa pergunta geral. Que a pergunta geral, ela vai caminhar nessa direção aqui, ó, né? Existe relação entre a ação e o sucesso do empreendedor? Aí você vai estabelecer aí uma bateria de perguntas, né? Aí são as perguntas que seriam os objetivos específicos aqui, né? Quais são as perguntas que você vai trabalhar? Então você tem lá a pergunta 1, pergunta 2, né? Pergunta 3, você vai direcionando até, sei lá, quantas perguntas você for fazer, 20, 30, aí eu não sei quanto você vai trabalhar, tudo bem? Então o essencial é você pensar sempre que existe uma relação aí entre o problema que vocês estão investigando. Então vocês leram o livro, analisaram o livro e vocês precisam agora fazer um questionário a partir dessa leitura que foi feita, tá?
Lembrando vocês que aí tem um outro material aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse material nos ajuda também a como formular esse questionário, tá? Esse material é um material geral e ele começa, o que vocês estão fazendo agora é uma pesquisa científica, né? Então, ao se propor a entrevistar um empreendedor, você vai fazer um trabalho de pesquisa científica. Por isso que a pergunta é fundamental, né? Então, a pesquisa científica são trabalhos produzidos por pesquisadores, né, acadêmicos, né, discentes, buscando explicar qual o fenômeno de interesse em bases de dados, mas fundamentados em teorias. Então, vocês estão querendo estudar um fenômeno. Qual que é o fenômeno? É o problema. Será que existe relação entre a ação e o sucesso do empreendedor? Então, existem diversas pesquisas, né? Duas são básicas. A pesquisa qualitativa, aquela que você é mais de profundidade, né? Exploratória, é uma pesquisa quantitativa. No caso, vocês vão trabalhar com uma entrevista. Pode ser uma ou duas ou três entrevistas, mas com uma pessoa, né? Com um empreendedor. Então, o método provavelmente vai ser o método qualitativo que vocês vão trabalhar, tá? Então, a pesquisa qualitativa, o pesquisador ele busca levantar opiniões e crenças dos participantes. No caso, você vai conversar sobre uma pessoa. Você vai falar com um empreendedor. Então, o fato de você falar com um empreendedor, você vai organizar a pergunta para ele, tá? Então, ela não é generalizável, mas ela é exploratória. Por exemplo, eu estou aqui de uma camisa listrada e tal, você está me vendo como eu estou, mas você não sabe o que eu estou pensando. Então, a pesquisa exploratória, geralmente, ela não é mostrar, o professor Heber está vestido de azul listradinho. Isso você está vendo. Essa é o chamada pesquisa descritiva. Aqui não, aqui é uma pesquisa exploratória. Você vai explorar o que o cara, quais são as relações dele, como que se deu essa relação dele com o sucesso. Começa pensando cada capítulo como você vai escrever, ok? Então, já diferentemente da pesquisa quantitativa, que não é o caso de vocês, você, em vez de entrevistar um empresário, você entrevistaria 30, 40, 50 empresários, tá? Então, se o trabalho for legal para vocês, você já pode até organizar, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso a partir de entrevistas com 3, com 5 empresários e pode dar continuidade, ok? Então, quando você vai fazer a pesquisa, você tem que saber organizar as perguntas. Por isso que a primeira dica que eu faço para vocês, tenha a pergunta referenciada, a pergunta problema, né? Aquilo que eu mostrei aqui para vocês, ó. Qual a relação entre a ação e o sucesso do empreendedor? Essa é uma pergunta referencial. Ela é o problema de pesquisa que você quer falar. A partir dela, você começa a desenvolver várias outras perguntas. Então, a nossa sugestão é que você olhe atentamente para os blocos de perguntas, tá? Eu não vou entrar direto perguntando para ele. Eu vou fazer o primeiro bloco se perguntando qual a sua idade, qual o seu sexo, né? Aí não, né? Posso. Mas eu posso, onde que ele estudou. Você vai fazendo as perguntas mais simples para ele responder, senão não começa a pesquisa com uma pergunta pesada, né? Então, as perguntas são essenciais para depois você analisar essas perguntas, né? Estudar as perguntas e gerar aí dados, ok? Então, você pode fazer dois tipos de estudos, que são chamados estudos transversais, né? Então, eu faço a coleta em um período específico de tempo, com o objetivo de responder a questão. O que está acontecendo agora? Esse é um estudo transversal, ele é momentâneo, né? Por exemplo, a pesquisa de extensão de voto. E um estudo longitudinal, quando você coleta ao longo do tempo. Eu coletei agora em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, tá certo? E aí também você pode fazer os nascidos dos últimos 20 anos. Você pode fazer o que cada um está respondendo. Então, são exemplos de levantamento de dados. E aí você tem o questionário.
Então, se você vai fazer um levantamento de dados, que é o caso de vocês aqui, vocês vão entrevistar as pessoas, ou entrevistar um empreendedor, cada grupo, né? Então, você pode usar um questionário para poder fazer uma série de perguntas. Eu sempre sugiro, dê um bloco. Você vai fazer o bloco de perguntas número 1, que é do perfil do entrevistado. Você vai fazer um bloco de pesquisa número 2, que é sobre o processo de acordar dele, né? Como é que foi o lance do acordar dele, né? Você pode enumerar algumas perguntas. Depois você faz um bloco 2 sobre como é que ele agiu, o agir massivo dele. Depois o bloco 3 sobre foco, depois sobre comunicação. Você pode estabelecer perguntas em blocos a partir dos capítulos, né? E isso a gente pode fazer de modo questionário. Então, o objetivo do questionário é você traduzir a informação a partir de um conjunto de perguntas específicas, tá? Você garantir a padronização e a comparação de dados quando você tem, por exemplo, mais de um entrevistador ou mais de um entrevistado também, ok? Nesse sentido você usa o questionário. Então, os questionários são aplicados para cada unidade de pesquisa, ou seja, para cada entrevistado, né? Que pode ser pessoas, domicílio, empresas, né? Você constrói o questionário. E aí, como eu determino cada pergunta, tá? Pergunte a si mesmo: a pergunta é necessária? Você tem que olhar para a teoria e falar: essa pergunta ela é importante, ela vai me ajudar a analisar o quê? Ao fazer a pergunta, qual que é o motivo de eu estar perguntando, né? Será que você sempre gosta da camisa azul? Aí você faz essa pergunta: se você gosta da camisa azul, mas o que na teoria fala do azul? A teoria não fala nada da camisa azul. Mas eu estou perguntando o que é camisa azul, por que ele gosta da camisa azul. Mas se você não tem a teoria para falar nada e comentar sobre isso, né, é uma pergunta que não vai ter muito sentido, né? Perguntas que não apresentem resultados que interessem diretamente ao problema da pesquisa devem ser eliminadas. Por isso você tem que ter lá a pergunta referenciada, né? Qual a relação entre a ação e o sucesso do empreendedor? As informações de natureza pessoal ou altamente delicada, você vai perguntar para o cara, perguntas íntimas, né, sexuais, essas coisas, você evita, né? Você não vai fazer perguntas que vão deixar o cara constrangedor. Você já roubou alguma vez? Você é corrupto? Você é antiético, né? Não tem como, o cara não vai responder esse tipo de situação. Você tem que ficar atento para ver, né? Então, o entrevistado pode ficar constrangido, como que nem se eu vou perguntar para minha mãe se ela vai num ambiente ou no outro ambiente. Cara, não sei se eu tenho coragem de perguntar para ela, né? Então, as perguntas, elas têm que ter uma estrutura. Então, você deve sempre usar palavras simples e comuns, né, que estejam no acordo e no nível do vocabulário do entrevistado. Evite você falar palavras muito pesadas, rebuscadas. Se você for usar termos em inglês, você tem que traduzir para ele. Às vezes a pessoa não conhece. Know-how, o cara sabe o que é know-how, né? Você usa o termo compliance, accountability, aí o cara não entende isso, ele tem a dificuldade de pensar, porque ele não teve. Então você tem que fazer umas perguntas diretas e simples que possam responder, tá? Então é importante também que as questões podem pedir respostas qualitativas e quantitativas. Exemplo: quantos filhos você tem? Aí é uma resposta quantitativa. Ele vai falar, 2, 3 ou 4, né? É uma resposta numérica. Você tem filhos? Aí é sim ou não. Já pede uma resposta qualitativa, né? É uma categoria. Ou é sim ou não. A gente chama de dicotômica, né? Ou ele é sim ou ele é não. Então, quais tipos de perguntas você vai fazer? Perguntas podem ser abertas e fechadas. Por exemplo, questões abertas não sugerem qualquer tipo de resposta, a não ser dadas pelas palavras do respondente. Quando você faz uma pergunta aberta: por que você gosta do Corinthians? Aí o cara vai e fala: quando eu era pequeno, lá em Barbacena, minha mãe me levava para assistir o jogo do Corinthians. Você tem que anotar tudo que ele falou, porque a pergunta é aberta, né? A questão é aberta, aí ele vai falar bastante coisa, você tem que anotar tudo que ele falou. As perguntas fechadas, você oferece ao respondente opções para ele responder. É fechada porque ele tem 3 opções, tem 4 opções para responder.
Aí ele vai marcar em cima dessas opções, tá? Então, por exemplo, as pesquisas qualitativas, que é essa que vocês vão trabalhar agora, que levou à decisão de deixar o seu último emprego. Aí você tem que anotar a frase que ele falar. Por isso que eu recomendo aí vocês terem um gravador ou usarem celular para gravar a fala do entrevistado. Anotem isso, pessoal, isso é muito importante. Gravem a fala do entrevistado para vocês conseguirem organizar bem as respostas, né? Às vezes o entrevistado fala muito rápido e você não consegue escrever acompanhando o que ele está falando. Então, esses tipos de questões devem ser analisadas por um profissional especializado. Elas podem trazer informações inesperadas ou novas, né? Então, não dá para fazer análise estatística. Vocês, como profissionais, como estudantes aqui, vocês vão olhar assim, olha, o que esse cara está querendo dizer, né? Você vai interpretar a fala dele para poder responder, ok? Por isso que você tem que olhar na teoria. O que esse cara está falando aqui não tem nada a ver com o que a teoria do professor Paulo Vieira colocou no livro. Então você olha para a teoria, a referência tua é a teoria. A teoria está falando alguma coisa? Não. Agora, se você fez uma pergunta que não tem na teoria, aí você fica descoberto. Você não tem como fazer um parâmetro aí, porque você não tem a teoria, né? Quando a pergunta é aberta, a resposta para a questão aberta for qualitativa, ela deve ser analisada estatisticamente. Qual a sua idade? Por exemplo, a pessoa só fala 29 e depois eu vou analisar, ok? Um exemplo de perguntas fechadas é essa aqui, ó. Você fuma? Sim ou não? Então, essas são chamadas perguntas dicotômicas, né? Ou é sim ou é não, são perguntas fechadas. Isso depende de você e do grupo, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, uma pergunta aberta, são vocês que vão decidir isso aí, tá? Múltipla escolha é pergunta fechada. Permite várias opções. Então, qual é o seu grau de escolaridade? Sem escolaridade, fundamental. Aí você marca a opção correta aqui, ó. Médio, completo, vai escolher, tá? Perguntas fechadas, outro exemplo, você é a favor da descriminalização do aborto? Totalmente favorável, então a pessoa vai marcar. Indiferente, também são opções de resposta. Você observa que ela usa uma escala de 5. Geralmente, as pesquisas fechadas, perguntas fechadas, tem escala de 2, geralmente são 3 e 5, né? Sim, não sabe, né? Ou como essa aqui, favorável, moderadamente, indiferente. Existe uma escala chamada Likert, que é a escala de 5 variáveis para cada resposta que você for fazer. Aí eu acabei de falar da escala Likert, que é uma escala por onde você trabalha as perguntas, ok? Então, algumas etapas do trabalho, né? Essa aqui, ó, escrever os objetivos, escrever quem que é o entrevistado, fazer um cronograma, construir o questionário, fazer um teste do questionário, revisar o questionário. A gente sempre recomenda que antes de você sair perguntando, faça uma entrevista entre vocês do grupo, revisem, faça uma para ver se você não dá bola fora. Chega lá, o cara te dá uma na testa, assim, pô, mas você está perguntando 2 vezes a mesma coisa. Então é bom vocês organizarem o questionário, tá? Então, quem que você vai entrevistar é o empresário A, B, C, de uma mesma empresa do setor A, X, Y, Z, né? Que características que você quer observar dele? Olha, eu quero observar em relação à ação dele, em relação ao foco, em relação à comunicação, tá certo? Em relação ao agir massivamente. Então, você começa a partir dos capítulos que você leu, né? E como é que você vai fazer? Você vai fazer um questionário, uma entrevista estruturada? É isso aí, você vai fazer uma entrevista estruturada, né, com uma sequência de perguntas para ajudar você a fazer a análise, tá? Então, por exemplo, na sua opinião, o trabalho interfere ou prejudica a formação econômica, né? Você vê que ela pode ser sim e não, é um modelo, mas é muito curto, né? Sim e não, né? Muito fechado aí, né? Ou você pode falar, ó, não interfere pouco, interfere moderadamente, interfere totalmente, ou pode ter aqui o não sei, né? Que ele pode falar assim, eu não sei, eu nunca pensei nisso, né? Tá? Então, outro exemplo, né? Em vez de você fazer sim, não, indiferente, razoável, muito, você pode falar discorda,
discordo parcialmente, nem concordo, é indiferente aqui, né? Concordo parcialmente, concordo totalmente. Então, vocês podem olhar aí quais perfis de pergunta vocês possam trabalhar, tudo bem? Nesse sentido, gente, tem várias leituras. Esse aqui é o Como Elaborar Questionário, da Sônia Vieira, né? É uma referência também que a gente usa para a orientação dos nossos alunos aí que estão fazendo o TC. O objetivo é que vocês possam olhar com muita atenção aí a elaboração do questionário, tá? Então, o que a gente espera que vocês, o grupo, faça? Organize esse questionário por bloco, né? Você pode ter lá um bloco do perfil do entrevistado, o nome da empresa dele, a idade, o sexo, né? As características, casado, solteiro, né? Viúvo, escolaridade. Você faz uma caracterização do primeiro bloco do quem que é esse entrevistado que você vai falar, né? É empresário há quantos anos, né? O tamanho da empresa dele, tá? Mas o objetivo é você entender o empreendedor, não a empresa. Você vai entender o empreendedor, tá certo? Você entendendo o empreendedor, você vai depois organizar os seus dados. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Se a Yasmin está perguntando se eu posso dar uma olhada no questionário antes do prazo de entrega. Posso sim, posso dar uma olhada. Vocês têm meu e-mail, pode encaminhar. Eu só não garanto para você que se você me mandar faltando 1 hora para fechar às 23h55, eu vou olhar, tudo bem? Tem que ver aí o tempo que você vai. Como eu estou com 3 matérias, esse final de semana mesmo eu vou estar dando aula em Lucas do Rio Verde com o pessoal. Então eu tenho várias aulas que estão acontecendo aí online. Hoje de manhã dei aula, agora à noite, amanhã à noite, quarta-feira à noite. Então a gente tem várias sequências de aulas aí. Então depende do dia que você mandar, é possível sim olhar. Se você mandar muito em cima do tempo, eu não consigo ver, tá? Mas o ideal é que vocês pensem que existe uma sequência de blocos e não tem pergunta certa ou pergunta errada. Tem pergunta que vocês acham importante e vocês têm interesse de conversar. Ok? Por favor, pode falar. O senhor vai passar para a gente uma devolutiva com as correções do questionário ou a gente só vai receber a pontuação? Não vou. O questionário eu vou dar uma devolutiva para vocês aplicarem a pesquisa, tá? Já o relatório individual eu vou ler. Cada um que fez, postou lá, eu vou ler para ver se vocês entenderam, tá ok? Cada um deles, como vocês são um grupo grande de pessoas, eu vou ter um pouco de tempo aí para me ler cada um dos trabalhos que foram postados lá, tá? Agora, o questionário, como é em grupo, né? Aí sim é importante. Eu gostaria que vocês a partir do momento que vocês tiverem um grupo feito, vocês quiserem o grupo e mandar uma versão do questionário antes da postagem, assim como a Yasmin está falando, se for enviar, manda já o questionário com o nome dos grupos, das pessoas. Quem vai participar é o Henrique, a Giovana, né, a Yasmin, o Lucas Reis, é o Sávio. Tem que ver quantas pessoas vão estar no grupo, né? Se não me engano é 3 que eu falei, né? Não me lembro agora. Mas ele tem que olhar aí o número do grupo, o número de quantas pessoas no grupo que vocês vão trabalhar. E aí você, a partir desse número, desse questionário, a gente começa a identificar quem são os grupos aí que estão participando, que vão aplicar, tá? E comecem, pessoal, também já identificar o perfil do empresário que vocês querem conversar. Você pode até não ter o nome agora. Professor, não tenho nenhum nome aí, né? Eu posso até ajudar vocês podem falar, me indica alguma pessoa para entrevistar, eu posso até indicar, mas o ideal é que vocês olhem aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês interessariam em conversar, teriam mais facilidade. Não sugiro você recomendar pai, irmão, tio, tia, né? Eu não recomendo, porque aí você pode cair num viés de pesquisa, né? A gente não seria salutar para vocês aí você ficar
é o ideal que você aprendesse a fazer pesquisa com terceiros, né, em cima disso, tá? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, o questionário, ele, assim, até que a gente possa, eu vou te mostrar aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui, tá? Vou mostrar por... Esse questionário aqui foi feito por umas alunas, né, de uma turma antiga, né, chamada Noah Weber e a Tiffany, né, ok? Mas elas fizeram esse aqui é um questionário que elas fizeram e depois eu corrigi, né? Eu tô só mostrando para vocês, né? Elas começaram ali, ó, você seria capaz de definir pequenas frases, 3 principais objetivos da sua vida? Né? Aí elas foram escrevendo. Essas aqui são as perguntas abertas, né? Ela não fez pergunta fechada. Vocês podem fazer pergunta fechada, né? Como é o seu relacionamento com as pessoas que te rodeiam, família, né? Como as pessoas se sentem quando você... Ou seja, o 2 aqui, ela tem 2 perguntas grandes e é difícil você responder assim, né? Fala pra mim o que você gosta por que você gosta do amarelo, por que você gosta do azul, por que você gosta do vermelho, por que você gosta tudo uma mesma pergunta, né? Às vezes você pode separar, né? Quanto tempo você tem separado para você mesmo, né? Então você veja que elas fizeram uma bateria de perguntas abertas. Elas não tiveram nenhuma pergunta fechada. Podia ter pergunta fechada. Elas fizeram lá 20 perguntas, né? Então, você se considera uma pessoa sedenta por conhecimento, você tem que olhar lá na teoria. Tem na página 140 e poucos, o Paulo fala assim: quem é sedento por conhecimento tem poder. Então você faz a pergunta e fala: olha, realmente ele falou que teve muita vontade de aprendizado, por isso na teoria lá tem essa discussão forte trabalhando em cima disso, né? Então essa é uma questão que vocês podem trabalhar para poder organizar o questionário, tudo bem? Então essa é fundamental para vocês analisarem. E lógico que perguntas abertas e perguntas fechadas, para vocês que estão iniciando, fazendo uma iniciação científica, eu acho que o bom é você mesclar, né? Um exemplo de pergunta aberta, ela tem que ser bem específica. Por que você escolheu esse ramo de atividade? Aí ele vai falar: olha, eu sempre gostei de mexer com varejo, com moda, era sempre isso, desde pequeno eu gostava disso. Então essa pergunta foi direta, né? Por que você teve o interesse de escolher esse ramo, né? Aí é uma pergunta direta. Você pode dar opção para ele também: olha, você escolheu nesse ramo, opção A, porque teve pouca concorrência. Opção B, porque influência do seu irmão. Opção C, porque não houve isso, né? Você pode dar opções para ele escolher também, perguntas fechadas. Isso vai a critério aí de vocês, do ponto de vista de organizar a informação, tá? Então, sempre pensando, blocos, tá? Primeiro bloco, tem 1, 2, 3, 4 perguntas. Comece identificando o empresário, a empresa dele, começa mapeando lá. Depois você vai para o bloco 2, que você vai fazer perguntas sobre por exemplo, o empresário e o capítulo 1, né? O que fala, como é que ele acordou para a necessidade de empreender, o que fez ele sair da situação, né, passiva e resolveu empreender. Aí você tem que perguntar para poder responder, tá ok? Aí você vai mapeando aí bloco 3, bloco 4, bloco 5, né, do questionário. Sempre lembrando que você pode fazer um cabeçalho no início, né, falando para ele um tempo estimado de entrevista. Pode falar: olha, essa pesquisa faz parte da matéria seminário temático, né? Ela vai durar em torno de 15, 20 minutos. Agradeceria muito se você pudesse participar. No final você dá o obrigado para ele,
após a última pergunta, você agradece para ele, tá? Bom, era isso, pessoal, que eu tinha aí para comentar com vocês aí sobre o questionário. Dúvidas?